Você está ouvindo Mystery, onde o medo não pede licença, onde histórias reais voltam para te assombrar. Às vezes, a história mais misteriosa não nasce em castelos escuros, mas em salas claras. É 1906. África do Sul, Natal. Uma escola missionária católica. Uniformes engomados, vitrais, catecismos. Um corredor longo que cheira a sabão e a páginas amareladas. E no final, um dormitório. Uma cama. Um nome simples. Clara Germana Selle, 16 anos. Órfã cedo, educada por freiras. Devota, quieta. Um rosto comum. Até que algo insólito percorre o ambiente como um frio que não vem do vento. Uma mudança que ninguém consegue explicar, nem a ciência, nem a rotina. Pequenos sinais que parecem nada, até que se tornam tudo. Um olhar que antes baixava diante de um objeto sagrado, agora se fixa, duro, como se olhasse através do crucifixo para encontrar quem o segura. Uma oração que falha no meio. Uma palavra que não deveria saber, mas sabe e diz. O primeiro relato chega por uma freira. Ela descreve em caderno fino a impressão de que a aluna a encarava com conhecimento. Um conhecimento perturbador. Como se pudesse ver não o hábito, mas o coração. Como se pudesse ouvir não a voz, mas a intenção. É assustador quando alguém nomeia o que escondemos de nós mesmos. Mais assustador quando essa pessoa tem 16 anos. Poderia ser fadiga, poderia ser histeria, diriam depois. Poderia ser qualquer coisa, menos o que veio a seguir. Na manhã de sexta-feira, a rotina de missa se repete. O padre ergue a mão, o crucifixo brilha sob a luz do vitral, e a menina que sempre ajoelhava recua, como se o metal queimasse sem encostar, como se forças ocultas pressionassem seus ombros para trás. Um sussurro no começo, depois uma palavra, depois uma língua que não pertence ao cotidiano, dura, seca, antiga, uma língua morta. A partir daqui, isto é história real, documentada, assinada, contestada, é verdade, mas registrada. Como toda verdade difícil, foi chamada de exagero, fanatismo, teatro, muitos nomes. Só não o nome que mais tememos: demoníaco. Você acredita? Não precisa acreditar. Basta acompanhar. Porque acreditar ou não, nada muda o que foi escrito e o que foi visto. As irmãs notam detalhes que sozinhos seriam coincidência. Juntos, formam um desenho misterioso. Clara fala com precisão sobre cartas ainda fechadas. Repete frases que uma freira pensou, mas não visse. Nega a água benta como se fosse fel. E diante de um objeto sagrado, escondido em poço de hábito, ela encontra. Vira o rosto antes que a cruz apareça. Como se seus olhos sentissem pela nuca. É insólito, é perturbador. E cresce. No refeitório, alguém derruba um prato. Clara ri, não com a própria voz. Um riso grave, áspero, deslocado de qualquer juventude. Um riso de pedra velha. No confessionário, a menina entra e fica em silêncio por minutos, olhando para o nada. Depois diz ao padre quem o procurou naquela manhã, o que disse, por quê, palavra por palavra. Ele não comenta, mas suas mãos tremem, e isso também foi escrito. À noite, o dormitório recebe uma sombra que não apaga velas, mas diminui olhos. Uma presença. Clara, que dormia como criança, agora desperta com arranhões no peito. Marcas que não casam com as unhas. De onde vieram? Não há resposta que não pareça assustadora. Ela diz que sonha com vozes que sussurram. Aceite.
E uma voz que não sussurra, ordena. Uma irmã, em desespero, guarda uma medalha mariana debaixo do travesseiro da menina sem dizer nada. Quando Clara deita, o corpo inteiro se arrepia. Ela vira, tranca o maxilar, respira fundo e cospe. Não saliva. Palavras. Palavras numa língua que a irmã não sabe, mas reconhece do latim rezado nas missas. Reconhece ritmos que não deviam morar numa adolescente Zulu educada em colégio católico. Reconhece o inexplicável. No dia seguinte, colocam um crucifixo pequeno no bolso de Clara, sem aviso. Ao aproximar-se do oratório, a jovem empalidece e diz, não com a voz dela, tire isso. O dedo aponta ao bolso. A irmã nega. A voz repete, agora mais gutural, com um timbre que parece sair de lugar nenhum, apenas existir. Duro. Tire isso. A menina cambaleia. Ajoelha. Et nomine. A oração não sai. Só o ódio. Demoníaco. É convocada a autoridade, o padre Erasmus. Experiente, sóbrio, cético. O tipo de homem que só acredita no que vê, e do que vê duvida antes de registrar. Entra no dormitório com o breviário fechado. Veste a calma. Observa. Pergunta nome, idade, rezas. A menina responde. Até que ele coloca discretamente a mão no bolso do hábito, um frasco de água simples. Ninguém sabe que é água benta. Ninguém, exceto Clara. Ela se contorce. Não como em teatro, não como quem imita, uma contração que pega músculos que não temos, uma ironia assustadora no canto da boca. E então algo que muda tudo. A pronúncia de nomes. Nomes que pertencem a quem está na sala. Nomes que não foram pronunciados. Nomes e pecados. Pecados que não deveriam ter testemunha. O padre fecha o breviário. Demora 3 segundos e decide. Exorcismo. A igreja exige cautela. Investiga. Procura diagnósticos alternativos. Psicologia, histeria, simulação. As freiras protestam. Então expliquem a língua que não estudou. Expliquem a aversão a objetos sagrados ocultos. Expliquem o conhecimento secreto. O comitê anota. Pondera. Hesita. E, por fim, autoriza. Tentativa de exorcismo. O dia marcado chega com o céu claro, ironicamente. Clara é levada a uma sala simples. Paredes limpas, uma mesa, uma cruz maior, um jarro de água benta que não anuncia seu conteúdo. E testemunhas, poucas, o bastante. O padre Erasmus ajusta o paramento, respira, pede silêncio. O ar pesado. A menina quieta demais para quem está em desespero. Quietude que não é paz. Quietude que é espera, como a de um predador. Em nome do Pai, os olhos de Clara abrem mais do que deveriam. As pupilas dilatam como alguém que mergulha sem luz. A voz que sai não é uma, é coro. É grave e aguda, intercalada. Uma fala, outra ri. Uma zomba, outra chama. Perturbador. Ela nos pertence. A frase não se sabe de onde vem. Ela nos pertence desde que pediu. E ela pediu. Pediu? Quando? O padre insiste. Submeto-te, espírito impuro. Diz teu nome. O riso. Muitos nomes, velhos como a poeira, antigos como as pedras, mortos como as línguas. A referência às línguas mortas arrepia quem entende. O latim surge perfeito. Declinações impecáveis, frases longas e rápidas, como de quem pensa nesse idioma. Depois, alemão. Depois, fragmentos de francês. Idiomas que nunca fizeram parte da vida daquela menina. Quem ensinou? Quando? Como? O padre retoma. Retira-te. A menina se inclina para frente, como se algo puxasse por dentro. A cruz ergue-se. Clara desvia o rosto como quem evita a lâmina. O metal brilha. Ela uiva sem som de garganta. O corpo arqueia. A respiração some. Por segundos o coração aparenta parar.
E ainda assim a consciência permanece. O olhar foca. E é tão assustador quanto incompreensível. Alguns relatam que o corpo da menina ergueu-se do chão, não em espetáculo, mas em leveza impossível, como se a gravidade tivesse esquecido do seu dever por um instante. Outros juram que a força dela, diminuta, segurou 2 adultos. O que ninguém discorda é que, ao toque da água benta, a água aparentemente comum, o ódio transpareceu na superfície como óleo negro no mar. Queima. Não deveria queimar, mas queima. No relato, queima. O exorcismo não se resolve em um dia. A igreja raramente é rápida. O mal, quando se apresenta, também não é. Vem em camadas, camadas de história, culpa, pactos que não pedem caneta, só intenção. A sessão termina com uma oração que parece ter 3 destinatários: a menina, o mal e o padre. Cada um recebe uma parte. Ninguém vai embora inteiro. À noite, no dormitório, Clara fala sozinha. Ouve-se um diálogo. Consigo ou com o que a habita? Ela negocia, ou parece negociar. Eu disse sim. Uma frase curta, misteriosa, perturbadora. Sim a quê? Sim a quem? Nas segundas seguintes, a escola inteira vira palco silencioso. Nada de gritos pelos corredores. Nada de histeria coletiva. O que há é um silêncio espesso, cheio de significados. Freiras evitam contato visual prolongado. Alunas aprendem a rezar sem lábios. E Clara? Clara, às vezes é Clara. Em outras, é demoníaco que habita o corpo frágil. Relatos anotam que ela descrevia, com detalhe, cenas íntimas de quem a cercava. Assustador não é ouvir uma ameaça, é ouvir a nossa própria sombra descrita por outra boca. E quando um objeto sagrado se aproximava, mesmo escondido, a voz mudava. Então de metal arranhado, uma palavra repetida muitas vezes. Renegado. Como se a cruz, a medalha, a relíquia fossem uma traição à nova aliança. A verdade oculta ali era simples e terrível. Havia um pacto. Com ou sem assinatura, havia. E então vem o auge do insólito. No pátio, em plena luz, diante de poucas testemunhas discretas, a menina, leve, ergue-se alguns palmos durante um espasmo curto. Não há lanterna, não há fio, não há truque. Há apenas olhos que veem e mãos que não sabem o que fazer com o que viram. A queda é suave. Clara sorri. Um sorriso que não celebra. Um sorriso que insulta. O segundo exorcismo é marcado. Mais longo, mais duro, mais preciso. O padre Erasmus não está sozinho. Outro sacerdote acompanha, rezando em latim, alternando com trechos de evangelho. O texto sagrado é uma lâmina que corta por repetição. Exorcizo-te homines spiritus immundi. A frase martela. O ambiente aquece sem calor. O ar fica denso sem fumaça. A consciência de todos se estreita. A menina fala nomes que não pertencem a essa vida. Nomes de eras, de pacto, de queda. Eu vi quando ele caiu. Eu o ouvi quando amaldiçoou. Quem fala? Quem sabe? Quem finge saber? No auge, a luta não é teatral. É psicológica. Não é voar. É resistir à própria vontade de desistir. Não é vomitar pregos. É vomitar memórias. Culpas. Segredos. O mal mais difícil de expulsar não é o que entra. É o que a gente convida. É misterioso como admitimos portas dentro. Mas às vezes, o que entra nunca mais quer sair. O corpo de Clara, agora pálido e exausto, tremia em convulsões. O suor escorria pelo chão de pedra da capela. As freiras, com os olhos marejados,
seguravam um rosário como se o mundo dependesse daquele fio sagrado. O padre, com a batina rasgada e a voz rouca, insistia nas palavras latinas. Exorcizo que homines spiritus imundo. Cada sílaba parecia incendiar o ar. O demônio gritava através dela com uma voz que não era humana, uma mistura de criança e fera. O som cortava o silêncio como uma lâmina. Clara se debatia, os olhos completamente negros, e falava em idiomas que jamais aprendera. Nomeava pecados ocultos, segredos que apenas os presentes poderiam saber. Ela ria. Ria como quem vê o inferno e o acha belo. Por um instante, tudo parou. O vento cessou, a chama das velas se inclinou para trás como se o próprio ar tivesse fugido. Então, um rugido, um cheiro de enxofre e ferro. O corpo de Clara arqueou no chão e um grito atravessou o espaço como um trovão dentro de um templo. E silêncio. O padre deixou o crucifixo cair. O metal queimado, escurecido. Clara respirava. Lenta, profunda, humana outra vez. As freiras se ajoelharam e uma lágrima de alívio escorreu pela face do sacerdote. Mas havia algo estranho, uma presença, tênue, invisível, mas perceptível. O chão parecia pulsar e um frio denso envolveu a sala. O padre olhou para o crucifixo queimado e percebeu algo que jamais esqueceu. As marcas dos dedos no metal não eram dela. Eram maiores, profundas, como se tivessem sido deixadas por algo que apertava de fora para dentro. Naquela noite, Clara dormiu pela primeira vez em meses, mas as freiras juraram que mesmo em sono profundo, ela murmurava palavras em latim antigo, pedindo que ninguém apagasse as velas. Nos anos seguintes, Clara nunca mais foi a mesma. Não lembrava dos ataques, nem das vozes, nem das forças que a possuíram, mas dizia sentir algo, observando, como se o mal não tivesse sido expulso, apenas transferido. A capela onde o exorcismo aconteceu foi lacrada, e até hoje o local é evitado pelos fiéis da região. Quem ousa entrar conta sobre ecos, choros e o cheiro inconfundível de ferro queimado. Alguns dizem que Clara foi curada. Outros que ela apenas se tornou o recipiente vazio de algo que ainda caminha entre nós. O mal, afinal, não desaparece. Ele muda de forma, de nome, de voz. E espera. Espera pelo instante em que o coração humano o convida novamente. E o que convida? É misterioso como admitimos portas dentro. E quando percebemos, já não estamos abrindo. Estamos sendo abertas. O que aconteceu a seguir foi descrito apenas em fragmentos. Alguns dizem que a menina gritou um nome proibido. Outros juram que ela apenas chorou. Mas todos concordam, o som que veio depois não era humano. As janelas se fecharam sozinhas. O crucifixo caiu do altar e a madeira se partiu como se tivesse apodrecido por dentro. O corpo de Clara arqueou, suspenso por uma força que nenhum homem poderia ver. A voz dela mudou, grave, metálica, como se o ar passasse por dentro de uma garganta feita de pedra. Ele está aqui, sussurrou a entidade, e nenhum de vocês vai esquecê-lo. O padre Erasmus tremia. O suor escorria em rios pelo rosto. Ele não rezava mais por fé, rezava por medo. A cada versículo, Clara reagia com mais violência. As veias do pescoço saltavam, o corpo torcia e algo
Algo invisível parecia puxar para fora dela uma segunda sombra. Uma forma sem contorno, feita de ausência, de escuridão viva. As freiras gritavam, tentando segurar os braços da menina, mas as mãos delas queimavam ao toque. Um cheiro de carne e enxofre enchia o ar. O relógio da parede parou. E por alguns segundos o tempo pareceu suspenso. Ninguém respirava. Ninguém ousava piscar. Tudo era ela. Aquele corpo pequeno, sendo disputado entre o que é sagrado e o que nunca foi. Então, silêncio. Um silêncio que parecia pesar toneladas. Até que um som o quebrou. O riso. Um riso baixo, sarcástico, humano demais para ser de Deus. E a voz disse: "Vocês acham que venceram? O inferno não se vence. Ele apenas muda de endereço." Nesse instante, Clara desabou. O corpo caiu como uma boneca vazia, e no chão ficou apenas um sussurro. O ar cheirava a ferro, e o crucifixo, agora retorcido, exalava calor. O exorcismo terminou, mas ninguém saiu dali inteiro. Padre Erasmus perdeu a fala por semanas. O outro sacerdote, Padre Gunther, abandonou a batina e nunca mais celebrou uma missa. As freiras, em silêncio, deixaram o convento uma a uma, sem se despedir, como se cada uma soubesse que carregar aquele nome, Clara Germana Celi, já era um fardo. Nos dias seguintes, o convento ficou em ruínas. As paredes, antes brancas, começaram a escurecer, e à noite luzes dançavam dentro da capela, mesmo sem velas. O bispo ordenou silêncio. Mas um silêncio imposto é como uma ferida coberta. Apodrece em segredo. E o segredo cresceu. Cresceu até se tornar uma história proibida. Uma história que o tempo não apagou, apenas dormiu com ela. Décadas depois, estudiosos voltaram àquele local. Encontraram o diário do Padre Erasmus com a última anotação antes de sua morte. Ela voltou a sorrir. Mas quando rezei, ela sorriu de novo. E é isso que ninguém entende. O mal não se apaga com orações. Ele escuta, aprende e espera a próxima porta. Hoje, o caso de Clara Germana Celi é lembrado apenas por quem ousa estudar o inexplicável. Mas quem lê sobre ela, jura sentir o mesmo peso que os padres sentiram naquela sala. Um frio sutil, uma presença parada atrás, um murmúrio que não vem do fone, nem da voz, mas do espaço entre uma respiração e outra. E se você ouvir com atenção, pode ser que escute também. Não um grito, não um pedido de ajuda, mas um sussurro, quase imperceptível, quase humano. Ele ainda está aqui.